Êxodo, capítulo 4. Versículo de 1 a 4. Aí Moisés, olha o texto, preste muita atenção nisso. Se você puder, anote. Pegue alguma coisa para anotar, o celular, o que for, mas anote. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou, e aqui eu preciso que você preste atenção, aqui começa a palavra de hoje para nós, tá bom? Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: jogue-o no chão. Ele jogou e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou um bastão na mão dele. Antes de nós orarmos, então diz: o Senhor perguntou: o que é que você tem na mão? Curva a sua cabeça, vamos orar. Ore agora, pede para Deus falar com você. Pede aí, fala: Senhor, fala comigo, me dá uma palavra. Pede sabedoria, fala para Deus: Senhor, eu preciso voltar para casa com uma palavra hoje. Derruba aí todas as resistências da tua mente, do teu coração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Usa da minha vida aqui. Meu Deus, que haja graça no falar, haja alegria, haja sabedoria, mas haja unção do Senhor no falar. Em nome de Jesus, acrescenta-nos hoje aqui, ó Deus, em sabedoria, ensino. Precisamos aprender a viver, precisamos aprender, Senhor, para ter o rumo da nossa vida alterado, mudado, transformado. Faz isso conosco aqui, vem nos ensinar. Pessoas saiam daqui dizendo: eu precisava muito ouvir isso. Faz isso, Senhor, conosco hoje aqui, em nome de Jesus, amém. Deus vai falar com você, crê nisso? Eu já contei essa história aqui várias vezes. Eu queria usar ela hoje para ilustrar, para te ajudar a entender o que Deus quer falar comigo e com você. Eu me converti muito cedo, graças a Deus, eu sou muito feliz por isso. Eu me converti, aceitei Jesus no meu coração na semana em que eu faria 15 anos. E eu me converti em São Paulo, né? Eu estava fora de casa, eu tinha saído de casa e entreguei minha vida a Jesus. E logo em seguida o Senhor me mandou de volta para Guaratinguetá. Em São Paulo eu comecei a trabalhar lá em São Paulo. Eu tive meu talão de cheque com 15 anos de idade. Depois alguém pesquisa o que quer dizer talão de cheque, mas já existiu isso. E eu tive meu talão de cheque com 15 anos. Mas de repente eu voltei para Guaratinguetá, para uma realidade nossa, aqui minha, aqui da minha família. Nós éramos muito simples, não tínhamos nada, né? Não tinha nada, duro. Não sei se alguém já foi duro. E menino, adolescente ainda, então nós, apaixonados por Deus, nós éramos membros ali da Igreja Batista, aqui na Avenida João Pessoa, adolescentes ali, 16 anos, e nós juntávamos moedas, gente, moeda mesmo, a palavra, não estou exagerando, eram moedas que nós juntávamos entre nós, de adolescentes, e comprávamos Bíblia. E a nossa intenção era num culto, então a gente comprava uma Bíblia e ia para o culto. Era um grupo de adolescentes. E nós íamos para o culto pedindo a Deus que alguém fosse salvo, que alguém aceitasse a Jesus. E ali já estava com a Bíblia na mão, pronto, para que quando a pessoa aceitasse a Jesus, nós dávamos a Bíblia para a pessoa. A gente fazia isso, né? Então,
Quando estava ali acabando a palavra e a gente orando, Senhor salva, salva, Senhor salva, alcança alguém hoje e tal. E o pastor fazia o apelo, antes de nós encerrarmos aqui, alguém nessa noite quer entregar sua vida a Jesus Cristo. Gente, a gente ficava na expectativa com a Bíblia na mão, né? Fruto de moedas. E aí alguém levantava a mão, meu Deus. A gente corria lá e levava a Bíblia para a pessoa e dava a Bíblia na mão da pessoa e tal. Ok, passou, né? A vida anda. E estou eu e Eloíde. Casei com Eloíde, eu e Eloíde fomos a uma igreja. Eu fui convidado para estar numa igreja. E eu estou vendo uma senhora olhando para mim de longe, assim, olhando para nós. E gente, eu tenho uma dificuldade séria de guardar pessoas, o rosto das pessoas, eu não lembro. A Eloíde lembra, então eu pergunto logo para a Eloíde: Eloíde, você lembra quem é? Né? Quando ela, que é o Google, fala que não lembra, eu estou na rua. E eu tenho uma jogada, vou te ensinar a jogada. Quando alguém chega para conversar comigo, eu tive na Libra ontem, uma pessoa falou assim: e aí, tudo bem? Como é que vai o Oswaldinho? Eu falei: tudo bem. Aí Luiz perguntou: quem é? Eu falei: não sei. Quem é Oswaldinho? Também não sei. Deve ser o da igreja lá, o Oswaldo. Mas gente, aleluia, não sei quem é, mas amém. Aí, então quando alguém chega, eu falo assim: lembra dele, Eloíde? Aí essa mulher veio e eu na hora, a Eloíde falou: não sei quem é. Falei: então vamos que vamos. Aí a mulher veio e falou assim: você é o Vanderlei Canuto? Eu falei: sou eu, sim. Ela falou assim: puxa, há muitos anos eu esperava te encontrar para te agradecer. Eu falei: gente, ó, imagina, não faço ideia. E ela assim, uma senhora, uma Bíblia na mão assim e tal. E ela falou: eu queria muito te agradecer, porque hoje eu sou pastora, estou pregando em tal igreja, eu sirvo a tal igreja, estou lá, mas eu precisava te agradecer. Você foi a primeira pessoa que colocou uma Bíblia na minha mão. Puxa, gente, na hora eu lembrei das moedas. A moeda do chiclete, ping-pong, tutti-frutti, era aquilo, era só aquilo, a moeda da linha da pipa, né? Mas que naquele momento foi usado para comprar uma Bíblia, e hoje essa Bíblia é pregada por uma mulher que nós entregamos. Palavra de hoje, vamos estudar, gente. Queria ministrar isso no seu coração. O que você tem em suas mãos? O que você tem em suas mãos? João 6, 8 e 9, está aqui no telão, você pode ler comigo. Diz: então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Nós lemos histórias bíblicas, nós lemos a Bíblia e não conseguimos perceber, não conseguimos assim enxergar o que Deus está trabalhando, nos ensinando. Esse menino, ele está pregando para todo mundo, ele está pregando para os discípulos, mas nós não enxergamos aquilo ali que está sendo falado ali, porque ele traz na mão dele algo, ele traz e ele mostra, e quem não entende isso, quem não sabe, olha e fala: e o que é isso? São moedas que se transformam numa Bíblia, que mudam a vida de uma pessoa e que está mudando a vida de muitas pessoas. São 5 pães e 2 peixes que se transformaram numa história maravilhosa, que alimentaram milhares de pessoas e que sobraram e que hoje fortalece a minha fé e a sua. Então eu queria ministrar isso que está nas suas mãos. E agora preste muita atenção, olhe bem para cá. Moisés está numa palavra com Deus. Deus está falando com Moisés e é um projeto grande, é algo maravilhoso. E Deus está falando com Moisés e ele está
dando desculpas, e ele está dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não consigo, não dá para ser feito, isso não tem como ser feito. Ele está falando com Deus: Senhor, é impossível isso, eu não consigo. E ele está nessa discussão com Deus, quando Deus faz essa pergunta para ele, que é a palavra para nós hoje: ok, o que você tem na sua mão? E aí ele olha para a mão dele, ele tem um bastão que é um apoio para a caminhada do deserto, um lugar que ele usava como um apoio, um lugar para um bastão, algo para espantar um animal, um bastão, algo para pastorear as ovelhas. E ele diz: um bastão. E aí Deus vai mostrar isso para ele, algo que é aquilo que está na mão dele. Então Deus fala: então tá bom, então joga no chão. E ele joga, quando ele joga no chão, sai da mão dele, ele joga para o chão, no chão se transforma numa cobra e ele foge dela. Olha, na mão dele um bastão, no chão uma cobra. E aí Deus fala: pega de novo. E quando ele pega, volta a ser um bastão. E eu queria ministrar isso. Aquilo que você está abrindo mão, porque Deus quer usar o que está na sua mão. Aquilo que você está jogando no chão, aquilo que você está permitindo escapar das suas mãos, aquilo que você não está valorizando, mas está nas suas mãos. São 5 pães e 2 peixes. São moedas. É a sua vida. É a sua vida. E ela é muito importante. Nas suas mãos, algo tremendo. No chão é uma cobra. E você vai fugir dela. Você perde o controle. Na sua mão tem um controle. No chão você foge daquilo. Você dá desculpas. Você diz que não pode. Foi porque você jogou no chão. Pega de novo. Porque Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Eu queria falar sobre isso, então eu queria estudar algumas coisas com você, que Deus está nos mostrando que nós estamos jogando no chão, que nós estamos abrindo mão, e que Ele quer que você vá lá, pegue de novo, segura de novo isso, porque com isso, e Ele fala isso, porque com isso eu vou mostrar para eles que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A sua pergunta é: como eles vão saber se você esteve comigo? Com aquilo que está nas suas mãos. Eu vou usar o que você tem nas suas mãos. Você pode perguntar para a pessoa do seu lado assim: o que você tem nas mãos? Vamos lá, vamos estudar isso. Primeira coisa que quero ministrar aqui, vamos lá. Tempo. Esse tempo, ele é composto por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. E olhe para mim, o tempo é igual para todo mundo. Para alguns o passar do tempo é diferente, mas o tempo é igual para todo mundo. Um dia de 24 horas é igual para quem sai para trabalhar, para quem sai para estudar e para quem fica em casa assistindo televisão. É igual, é 24 horas. Quem sai para trabalhar, um dia vai poder ficar em casa assistindo televisão sem se preocupar com o futuro. Quem sai para estudar, um dia vai ser um profissional, um advogado, um médico, um engenheiro, um militar, um profissional da sua área. Quem ficou em casa assistindo televisão, um dia vai chorar pelo seu futuro. Tempo é igual, mas preste atenção: se você joga no chão, um dia você vai se arrepender. Tempo tem que ser administrado. A palavra de Deus diz em Efésios 5, 15 e 16: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Olha, irmãos, o tempo é algo precioso demais. Se está nas suas mãos, faça bom proveito dele. Se você joga no chão, um dia você vai chorar por isso. Porque o tempo não te espera,
ele passa. Então a Bíblia diz: prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Olha o que a Bíblia diz: os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. A palavra oportunidade aqui é tempo. Aproveite bem o pouco tempo que você tem. Pais, ensine os seus filhos a aproveitar melhor o tempo. Ensine os seus filhos a não jogar tempo fora. Vamos, sai dessa cama aí. A Bíblia fala assim, um pouquinho mais para deitar e para cochilar. A miséria bate na sua porta como um ladrão. Alguém ouviu? Diga amém. Salmo 144:4 diz: o ser humano, gente, tempo, Deus nos deu. Deus deu. Faça bom uso dele. Administre o seu tempo. No chão, um dia você vai chorar. Na sua mão, pode ser um motivo de muita alegria para a sua vida. Vou falar algo aqui, seria bom se você pudesse anotar, anote isso. Não abrevie os anos, o tempo da sua vida, jogando o tempo fora. Porque quem aproveita o tempo, vive mais. É mais intenso, é mais abundante. Alguém concorda? Salmo 144 diz, o versículo 4, o ser humano é como um sopro. Sua vida é como uma sombra que passa. E acredite, passa. Você está dando desculpas que não tem tempo. Você está dando desculpa que não consegue. E a palavra do Senhor é: e o que você tem nas mãos? E você tem que falar: eu tenho tempo. Dá o seu tempo para Deus. Amém? Vamos lá? Quem está comigo aqui? Vamos lá. Segunda coisa: capacidade. Você não sabe a capacidade que você tem. Você está sentado do lado de alguém que você gosta? É aquela hora que você fala assim: pastor, eu falo a verdade ou mentira? Fala para essa pessoa assim: você não sabe a capacidade que você tem. Olha lá, recebe isso. Você é muito mais daquilo que você pensa que é. Deus te fez com capacidade. Alguém pode dizer amém? Só que você não sabe. Na sua mão, coisas extraordinárias vão acontecer, que você nem sabe. Eu não sabia, mas está em Deus fez. Deus nos fez com dons e talentos, habilidades, capacidades. Deus fez. Só que nós jogamos no chão e agora nós fugimos, temos medo. Não sei se eu posso, não sei se eu consigo, não sei. Pega na mão e você vai ver o que Deus fará. O que você tem nas mãos? Eu tenho isso aqui que eu sou. Nós servíamos uma igreja aqui em Guaratinguetá, uma igreja grande aqui em Guaratinguetá. Havia um culto de sexta-feira, a igreja lotava, gente, era muita gente. E era um culto assim, um culto de poder, né? Um culto, tinha muitas pessoas endemoniadas. Muita gente era curada, salvação, era uma loucura a igreja, era muita gente, né? E um culto desse de sexta-feira aconteceu no mesmo horário do culto. O culto estava já começando o culto já, e um rapaz lá no Parque São Francisco, lá uma família, o rapaz ficou possesso lá na casa. Ele começou a quebrar a casa, ele jogava. A família estava na rua, fora de casa, com medo dele, o que ele estava fazendo dentro de casa, quebrando a casa. E uma voz horrorosa dentro da casa, falando, gritando. E a família fora, apavorada. E foram lá na igreja, vizinhos, familiares foram lá: por favor, socorre lá que está acontecendo algo. E o pastor
na hora falou: Vanderlei, vamos comigo. Eu não era pastor na época. Vamos comigo, vamos lá socorrer essa família. E, gente, para quem não conhece Eloíde, eu estou falando isso, eu acho que Eloíde devia ter uns 20, 22 anos. Agora ela está com 26, mais ou menos. E a Eloíde, a minha esposa, Eloíde não falava, gente. Ela já não fala, mas ela não falava. Na época eu achei que eu tinha casado com uma pessoa muda, porque Eloíde era Esses dias uma pessoa ouviu ela pregando pelo YouTube, perguntou para ela se era irmã gêmea. É a sua irmã gêmea que pregou, porque você não fala, ela é quieta, ela fica no canto dela ali. Eu estou casado há 34 anos com ela. E na hora do culto, ia começar o culto, a igreja lotada, o pastor foi e deu o microfone na mão dela. E falou para ela assim: ó, toca aí. Gente, ela subiu firme mesmo. E cantou, pregou, ministrou oferta, fez tudo. Orou com as pessoas, fez tudo. Até hoje ela não sabe dizer como é que ela fez isso. Mas eu queria dizer algo para você. Deus te deu capacidade. Se você joga no chão, você foge. Mas se está nas tuas mãos, você não sabe do que você é capaz. Um homem sozinho defendeu um campo de lentilhas. E diz a palavra de Deus, e Deus deu a ele um grande livramento. Gideão falou com Deus: eu não sou capaz. Só que Deus disse: você é um homem de muita capacidade. Vai nessa tua capacidade. Davi acreditou nisso, pegou 5 pedrinhas. Saul falou para ele: você não tem capacidade. Mas ele chegou e disse: mas na capacidade que Deus me dá, eu vou. Por isso que ele, quando aprendeu isso, ele era pequeno na estatura, mas ele dizia assim: com Deus, em Deus eu salto muralhas, passo pelo meio de um batalhão, não temerei a 10. Olha que você não sabe a capacidade que você tem. E você é muito mais além daquilo que você pensa que é. Aqui na igreja, nós éramos adolescentes, nessa época que eu estou te contando, aqui na Avenida João Pessoa. E havia um moço que andava muito com a gente, o Cláudio, um menino de ouro, todo pintadinho, vermelhinho, cabelo meio de fogo. Ele era tímido, gente. O Cláudio não levantava a cabeça para nada. Conhece alguém assim? Ninguém conhece? A gente falava Cláudio, levanta a cabeça, Cláudio, né? E ele ficava assim, quieto. Gente, um dia o Cláudio, igreja lotada, um dia ele pediu para o pastor deixar ele cantar. Eu falei: santo Deus, o que vai acontecer hoje aqui, meu pai? E eu fiquei apavorado. Falei: meu Deus, Senhor, ele vai passar vergonha. E ele trouxe uma fitinha cassete. Depois você pesquisa isso, gente. E pôs no aparelhinho playback lá e apertou lá. E a igreja, gente, eu baixei a cabeça, comecei a orar. Senhor. Eu falei: que vai sair daí? Quando Cláudio abriu a boca e começou a cantar na igreja, teve gente que ficou de pé. A voz dele, um vozeirão, tomou a igreja. Eu não vou cantar para tentar imitar, gente, senão eu vou diminuir o show que ele tem. Foi maravilhoso. Você não sabe a capacidade que você tem. E por não saber, você está jogando no chão. Toma nas suas mãos de novo. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Alguém acredita nisso? Mateus 25, 15 a 18 diz: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Igreja, a palavra de hoje vem fazer com que você pare de enterrar a capacidade que Deus tem dado a você. Uma mulher estava na estrada com seu filho e o pneu do carro estourou. E eles não sabiam lidar com o macaco. E o menino colocou ali o macaco, meio desajeitado, e foi levantando, o carro foi levantando, só que chegou uma hora, parou de levantar o carro. O menino entrou debaixo do carro para ajeitar o macaco. Alguma coisa se soltou, o carro caiu no peito dele. A mãe desesperada e o menino gritando, porque fazia pressão no peito dele. A mãe pegou o carro e ela levantou o carro e o menino saiu debaixo do carro. Eu tenho medo de perguntar isso, mas vou perguntar. Quem aqui é aquele tipo de pessoa que é quietinho, mas não mexe não? Não mexe não. Tem gente fazendo assim, está falando de você. Quietinho, você vê a pessoa não abre a boca, mas não mexe não. Não faz não. A pessoa vira um leão, vira uma coisa assim que você fala, que isso, de onde saiu esse monstro? Tem um monstro na capacidade da pessoa de arrebentar, de quebrar, de fazer coisa assim, de assustador, tamanha a força da pessoa. Deixa eu falar algo aqui para você. Deus fez você com uma capacidade muito grande. Você acredita nisso? Um rapaz foi preso com droga, envolvido em drogas, e quando saiu da prisão, não conseguiu portas abertas para ele, não arrumou emprego. Ele foi para a rua, entre os carros. Só que ele tinha uma voz muito bonita, o cara tinha uma voz assim, então ele brincava na rua. Ele batia no vidro do carro e falava para a pessoa assim, me dá 1 segundo só. Né? Aí a pessoa baixava o vidro, ele começava a narrar, fazia brincadeiras, narrando com a voz dele. Sabe? Bem amigos da Rede Globo, e começava a brincar assim, com as pessoas, assim, fazendo vozes e tal, imitando, um vozeirão. Fazia num carro, ganhava um dinheirinho, fazia no outro carro, ganhava um dinheirinho. Gente, ele bateu num carro, o cara era da televisão. Quando ouviu a voz dele, chamou ele para a televisão. Foi contratado, ganhando muito dinheiro. Tem uma capacidade dentro de você que vale muito. Não jogue no chão. Quem ouviu isso? Segue comigo. Tempo, capacidade e pessoas. Não jogue no chão. Não tem uma frase que, como é que é? Ruim com elas? É isso mesmo, né? Eu ia errar aqui. Na mão são pessoas. Preste atenção. Quando você joga no chão, se transforma em cobras. Na mão, irmãos, são pessoas. Há reconciliação, há conserto, são pessoas. Mas quando você despreza e joga no chão, se transforma em cobras e você vai fugir delas. Filho na sua mão é filho, por pior que seja. Se você jogar, se transforma em cobra. Um dia o filho de Davi falou, eu quero ver meu pai. Davi falou, ele pode voltar, mas eu não quero ver a cara dele. O menino voltou, já era um homem, voltou e falou, o que adianta eu voltar se eu não posso ver meu pai? Olha, na mão é um filho, jogou no chão, é uma cobra. Esse menino, esse homem, esse filho, tomou o trono dele. Se deitou na frente de todo mundo com as mulheres do pai dele.
esse menino que na mão era um filho, ele viu morrer e chorou amargamente. Você tem, uma pessoa me disse, pastor, eu não vou fazer essa brincadeira. Uma pessoa me disse, se eu for contar meus amigos, uma mão só dá. Quando Deus vai multiplicar o azeite da viúva, Ele fala para ela, vá buscar vasilhas emprestadas, não poucas, muitas. Cada vasilha daquela era uma pessoa. Deus vai usar pessoas para fazer um grande milagre na sua vida. Eu vou ler agora para você vai entender Êxodo capítulo 4, versículo 14. Moisés está discutindo com Deus, dizendo... A brincadeira que eu falei aqui, gente, foi do nosso presidente, que senão você não vai entender. Eu falei, cabe na mão, é que o presidente só tem 4 dedos, então foi isso que eu ia falar. É que eu falei de manhã, e aí se eu falasse aqui, a pessoa ia dizer que eu estou falando mal do Lula. Não estou, não é nada disso, eu só ia falar assim, cabe numa mão os amigos, 4 em vez de 5, era isso que é a brincadeira. Hoje é perigoso, você fala isso, você fala, é bolsonarista. Gente, cruz credo. Não sou. Não sou Lula, não sou Bolsonaro, não sou. Tá bom? Foi só uma brincadeira. Eu me perdi. Êxodo capítulo 4, versículo 14. Olha lá. Pessoas que você está jogando no chão. E Deus está falando, pega de novo. Segura na mão, você vai precisar. A vida dá voltas. Pega de novo. Êxodo 4,14, Moisés está discutindo com Deus, Deus fala com ele, então o Senhor ficou irritado, uma conversa assim que irritou, chega, com Moisés e disse, por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Tem que lembrar, gente, tem que lembrar, você não tem irmão, você não tem família, você não tem gente. Tem um grupo que frequenta Carisma pela manhã que você não conhece. Somando a turma da manhã e essa turma da noite aqui, nós já passamos de 200 pessoas, estamos aí quase chegando a 300 pessoas que frequentam a Carisma. E Deus está te lembrando, tem mais pessoas aqui. Você pode dar uma olhadinha do lado? Quantas você conhece? É importante, é muito importante. Por acaso não é seu irmão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Recebe seu irmão. Você está me dizendo que você não fala? Eu vou colocar pessoas na sua vida. Você está dizendo que você não consegue? Eu vou colocar pessoas na sua vida. Olhe para mim. Sempre, gente, que eu falar aqui, daqui, estou com o microfone na mão, falar aqui, eu fiz. Enxergue pessoas. Não fiz sozinho. Não tem como. Quando eu escrevia isso, eu imaginei, fiquei até angustiado. Eu estava anotando isso aqui que eu ia falar para você, eu imaginei. Não tinha ninguém na recepção, não tinha ninguém no Boas-Vindas, não tinha ninguém no Ministério Infantil, não tinha ninguém no louvor, só eu. Aí você entrou aqui, não tinha ninguém lá na frente, você chegou e falou, gente, não tem nada aqui nessa igreja, não tem ninguém para receber. E aí você sentou aqui, eu vim aqui, não tinha ninguém para tocar um instrumento, eu cantei. Meu Deus, que visão horrorosa. Às vezes eu canto aqui, o pessoal fala, pastor, o senhor judia dos músicos, porque eles têm que achar o tom. Eu falei, o tom é meu. Vai no meu tom. E aí eu preguei, e você falou, gente, essa igreja só tem ele aí, não tem ninguém. Eu conto aqui, olha, essa igreja aqui, olha, esse lugar aqui, começou a ser construído, nós tínhamos 12 mil reais na conta, aí você fala, uau, mas foram pessoas, cada janela daquela,
Onde você sair agora e olhar aqui, você vai ver janelas. Cada janela daquela foi uma família, uma pessoa que doou. São pessoas que Deus colocou na minha vida e eu não posso jogar. Se eu jogo no chão, vira cobra. E aí eu fujo. Pega de novo. Porque Deus vai usar essas pessoas para te abençoar. Você acredita nisso? Eu vou contar uma história para vocês. Foi Deus me ensinando, tá bom? Então eu vou fazer assim, ó, o que eu recebi do Senhor, eu estou ensinando você. Foi uma lição para mim. Eu aprendi isso, tive que aprender. Aliás, eu estou aprendendo. Esse meu temperamento, o que era mesmo? Fleumático, né? Eu sou todos os 4. E eu fiz um casamento, gente, eu celebrei o casamento aqui na igreja, um casal, nem foi aqui, foi num lugar, foi um casamento muito bonito, um casal da nossa igreja aqui, um casamento bonito, foi bonito o casamento, foi assim, Deus estava ali naquele lugar, puxa, família, eles choraram muito, foi uma celebração muito gostosa, foi um momento especial, eu achei que foi mesmo especial, a família veio conversar comigo depois, agradecer, o casal veio falar comigo, foi um momento único, muito bonito mesmo, e eles foram para a lua de mel, e voltaram da lua de mel e saíram da Carisma. Eu falei, ué, poxa, eles falaram que gostaram do casamento, então não foi o casamento. O que será que foi? Que saíram assim da igreja, saíram da igreja. E eu fiquei quieto, mas eu fiquei com aquele sentimento, sabe, pessoas, então, na mão são pessoas, você joga no chão, você tem preconceitos. Por favor, me ajude, eu estou pregando, mas me ajude a pregar. Quem aqui já pensou a respeito de uma outra pessoa que ela não queria falar com você? E isso não era verdade. Não quer falar comigo? Então fala. A outra pessoa estava pensando a mesma coisa de você. Não quer falar? Aí fica. A hora que você foi falar, a pessoa estava triste, até esperando você para falar. Falou, puxa, eu estava sentindo falta de você falar comigo e você com preconceito. Por quê? Porque você jogou no chão. No chão é cobra. Na sua mão é amizade, é aliança, é comunhão. Na sua mão. Gente, eu fiquei chateado. De verdade, fiquei chateado, mas tudo bem. Eu estou no cartório, depois de muito tempo. Eu estou no cartório daqui na cidade. O casal estava lá. Então, quando eu vi o casal, cumprimentei. Educação, gente, não é doutrina bíblica. É ensino de pai e mãe. Eu não aprendi educação na igreja, eu aprendi dentro de casa. Então, gente, educação, boa tarde, bom dia, boa noite, é uma coisa que isso aí tem que ser. Isso não é coisa de crente, não. Isso é coisa de ser humano. Cumprimentei, normais me cumprimentaram, tudo ali. Aí eles falaram para mim, pastor, que bom te encontrar. E eu com aquela cara de paisagem. Que bom te encontrar, pastor. Pastor, nós precisamos falar com o senhor hoje. Gente, hoje. Na minha agenda, espera aí, eu vou ver, talvez segundo semestre. Hoje? Puxa vida, não, hoje não dá. Sinto desculpa, eu peço desculpa para você, mas hoje eu não consigo. Pastor, tem que ser hoje. Por favor, a gente precisa, é rápido, a gente não vai tomar tempo, é rapidinho. A gente precisa muito falar com o pastor hoje. Falei, gente, não dá. Ele falou, não, a gente passa na sua casa. Na minha casa? Não, calma, peraí, calma. Vamos. Não, a gente passa lá rapidinho na sua casa. É rápido, pastor, é rápido. Eu falei, tá bom. Então vai, passa lá em casa. Tá? Lembra, na mão, pessoas. Se afasta, você não sabe o que pensa, né? Tal hora da noite, chegaram lá em casa o casal. Me lembro porque eles chegaram com uma bolsa e tinha um saco de papel, desses de supermercado, marrom, na mão. E eles chegaram em casa, sentaram e eu perguntei, pois não, o que aconteceu, o que eu posso ajudá-los? E eles falaram assim, pastor, nós saímos da Carisma, porque um pastor muito amigo nosso nos chamou para ir ajudá-lo na igreja dele. E nós erramos, nem falamos com o pastor, mas foi isso, nós saímos, estamos numa tal igreja lá, estamos lá com o pastor.
Mas nós recebemos uma herança, uma casa, e quando nós recebemos, Deus falou conosco que nós deveríamos trazer o dízimo na carisma. E nós precisávamos muito. Gente, na hora eu comecei a olhar para aquele saco marrom. Eu fui tesoureiro de banco, falei, Senhor, que tem aquelas notas, sabe aquelas? Brincadeira. E eles falaram, pastor, Deus falou conosco que esse dízimo aqui nós queremos entregar na carisma. Para você ter uma ideia o que significa isso, toda aquela parte de cima lá foi feita com isso. Com isso que Deus colocou no coração de pessoas, que Deus colocou na minha vida, que Ele põe e Ele tira, mas você não pode jogar no chão. Quem ouviu isso? Você agora entende quando Ele fala assim, bendizei os que vos maldizem? Ore por aqueles que vos maltratam e perseguem? Não joga no chão. São pessoas que Deus vai usar para fazer coisas tremendas. Ele tem um Arão para te ajudar. Ok? Vamos lá? Quando Deus mostrou para Moisés, falou, o que você tem na mão? E mostrou para ele o que era aquilo. Deus falou, eu vou te mostrar que com isso eu vou fazer coisas tremendas. Eu vou ler agora para você Êxodo 4:5, que diz assim, então o Senhor disse, faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você com aquilo que você tem nas mãos. Pode ser moeda, pode ser 5 pães ou 2 peixes. Pode ser uma capacidade que para os outros não vale nada, mas para Deus é muito. Você crê nisso? Continuando, é Êxodo 7, 8 a 10. Êxodo 7. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão, agora ele tem uma pessoa, não está sozinho, tem nas mãos uma pessoa, Arão. E se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado, com aquilo que está nas mãos. Aquilo que está nas mãos, Deus vai fazer algo extraordinário. Alguém pode dizer amém? Arão jogou o bastão diante do rei, dos seus funcionários, e o bastão virou uma cobra. Eu vou terminar essa palavra. Eu falei sobre o tempo, não foi? Está nas suas mãos. Como que eu uso esse tempo, meu Deus? Está na minha mão, eu tenho jogado fora, né? Eu tenho perdido muito tempo. Então vamos lá, se você estiver anotando, anote isso. Eu vou fazer um fechamento dessa palavra hoje. O que você tem em suas mãos? Então vamos lá. Para que você aproveite tempo na sua vida, para que nenhum tempo da sua vida passe, para que você não jogue no chão e um dia se arrependa, você precisa ser útil. Você tem que ser, de alguma forma você tem. A palavra útil quer dizer assim, é usado para alguma coisa, tem uma utilidade. E agora eu faço uma pergunta, e você tem que responder essa pergunta, por favor. Se você deixasse de existir hoje, se você deixasse de existir hoje, que falta você faria? Quem iria dizer, meu Deus? Quem ia sentir? Porque você é útil demais. Você é uma pessoa importante. Você é uma pessoa que marca. A Bíblia fala de um homem que quando ele morreu, está escrito na Bíblia assim, foi sem deixar de si saudade. Aquele tipo de gente que fala assim, meu Deus, demorou muito para morrer, porque vaso ruim não quebra. Mas você, de tanto que é útil, de tanto que é bênção, de tanto se você não perde tempo, você em todo tempo você serve, você é usado. Você entende que Deus está falando com você hoje? Você está jogando seu tempo no chão. Toma ele de novo. Nós temos aqui, gente, pessoas que são bênçãos nessa igreja. Advogados, temos advogados aqui que podem começar a escrever nas redes sociais, fazer lives, dar orientação
ajudar pessoas. Palestrantes temos aqui. Temos pessoas que podem ajudar muito, contribuir muito, podem fazer. Você pode sair na rua para entregar um sopão, você pode, sabe, irmão, às vezes está lá assistindo nada. Você fala mal da Globo, mas você está assistindo a Record. Você pode sair, o sopão é das 7 às 8h30, passa disso? Quem está indo no sopão? Mas nem, tu, das 19 às 20 às vezes, não é tu? Mais ou menos, não chega às 21, né? A sopa vai embora rápido, a comida, o pessoal já está lá esperando lá, a tenda ser montada, lá tudo, lá o sopão, 1h, 1h30, numa terça-feira. Que tempo aproveitado, meu Deus! Ser útil. Enquanto você não é útil, você está jogando no chão. Um tempo que, preste atenção, você deveria anotar isso, nunca mais volta. Lucas 13:7 fala assim: e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Se torne útil. Se torne útil para a sua casa, para a sua família, se torne útil para a sua igreja, para a sua cidade, para a sua nação. Seja uma pessoa útil. Faça algo. Alguém pode dizer amém? Descruze o braço, por favor. Por favor. Empreste as suas mãos, empreste os seus pés, empreste. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar. Vamos lá. Em relação à sua capacidade, deixa Deus usar. Fala para alguém do seu lado assim: deixa Deus usar a sua capacidade. Você tem uma capacidade que você não conhece. Você não conhece. Lá em casa a gente brinca muito com a Eloíde, né? Porque a gente conhece. Então, ela não fala, ela é quieta, ela é tranquila, ela não... Mas quando vai pregar, ela escreve 16 folhas. 16? Se juntar a Valquíria e a Eloíde pregando, vai de um culto de manhã até a noite. Achei a hora para falar disso. Fala e não para. Porque nas mãos de Deus é um talento. Na sua mão pode não ser nada. Pode ser 5 pães e... aquelas moedas poderiam ser um chiclete de tutti-frutti. Se transformaram numa Bíblia que mudaram a história de uma pessoa que está mudando a história de várias pessoas. A sua capacidade nas mãos de Deus pode ser algo extraordinário. Eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei fazer. Deus sabe. Ele só precisa de um vaso. Ele só precisa de um instrumento. Eu já estou servindo a igreja, chegando a 30 anos, que sou pastor já quase. E eu, nesse tempo todo, eu sou só uma vasilha com água. Eu não sou vinho novo. É Ele que transforma a água em vinho novo. Aí você pergunta, qual que é a sua capacidade? A minha? Ser água. E eu estou procurando ser água. E mais água, estou procurando. Nunca, irmão, subiu a minha cabeça achando que eu sou vinho novo. Não sou. Mas quando Jesus vem, Ele transforma a vasilha, com a água que está nela, em vinho novo. Hoje Deus quer usar a sua capacidade. Você acredita nisso? Eu vou ler essa história, porque talvez você já tenha lido assim, mas nunca tenha enxergado nesse ponto de vista aqui.
Juízes capítulo 16, versículo 26 a 30. Preste atenção quando a capacidade está nas mãos de Deus. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão, olha, entrega a sua capacidade nas mãos de Deus. Deixa Deus usar sua capacidade. E Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim, por favor, dá-me força só mais esta vez. Deixa que eu de uma só vez me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou nas 2 colunas do meio que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. Preste atenção. Você pode pensar que você não tem capacidade, mas nas mãos de Deus, você é um homem e uma mulher de muito valor. Está escrito: e assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Eu vou pedir por última vez, fala para a pessoa do lado assim: você tem muita capacidade. Se você abre mão da sua capacidade, você enterra um talento. Se você coloca a sua capacidade nas mãos de Deus, se torna algo sobrenatural. Por último, tenha pessoas na sua vida. Tenha, não abra mão. Não abra mão. Que você pegue de novo pessoas que no seu coração se tornaram cobras, que você está fugindo delas. Pega de novo. Essas pessoas vão se tornar bênção na sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Tá? Pessoas que talvez feriram o seu coração. Feriram o seu coração. Pessoas que talvez até hoje você não consiga perdoar. Pega de novo. Um dia você vai agradecer pela vida dessa pessoa. Pega seu pai de volta. Pega sua mãe de volta. Pega seu irmão de volta. Pega seus amigos de volta. Refaz a aliança. Tem cura nisso, tem milagre nisso. 1 Crônicas 19, 12, 13 diz: e Joabe disse a Abisai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. Se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso, vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus. Pegue pessoas de volta, para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E a vontade de Deus, gente, sempre é... Alguém acredita nisso? Não jogue. Se você jogar, vai virar uma cobra e vai morder você, você vai fugir dela. Não faça isso. E um lugar para reconciliação é igreja. Igreja. Amém? Não espere as pessoas melhorarem para você se sentir melhor. Faz isso não, isso não é evangelho. Pelo menos do Cristo não é. Pode ser um outro tipo de evangelho. O evangelho do Cristo: eu melhoro para que os outros se sintam melhor. Então, tenha nas mãos. É importante isso. Tenha nas mãos. Fica de pé.